Podemos ficar sentados. Então, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Então, para quem não me conhece, eu sou Geo Michel, faço parte do grupo de oração Turíbulo do Senhor. O meu ministério de serviço nesse grupo de oração é o ministério de pregação. E atualmente eu estou no exercício do serviço de coordenador desse grupo de oração Turíbulo do Senhor. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse caminho que nós já iniciamos desde a parábola do semeador, vivenciando a graça de colocar no nosso coração aquilo que Deus semeou. E Deus semeou pela palavra um projeto que nos salva, que é o seu amor. Mas às vezes nós, nas resistências da nossa vida, nas implicações das nossas escolhas, nós optamos em vivenciar um caminho que não tem a direção do amor de Deus, e aí nós cometemos a fragilidade do pecado na nossa vida. Mas aí depois nós vamos retomando a nossa caminhada, criando a consciência de que nós não somos apenas pecados, e aí Deus se manifesta como um Senhor que nos salva, que olha para o nosso pecado e diz: eu sou o teu Salvador, que redime as nossas falhas, que reconcilia o nosso coração com o coração de Deus misericordioso. E aí, nessa reconciliação, Ele quer hoje dar à nossa vida a graça de termos uma fé viva e de nós assumirmos na nossa vida e nesta fé uma vida nova, que é a conversão. Amém? Amém. Então vamos hoje refletir fé e mudança de vida, transformação, conversão. E nós vamos partilhar um pouco sobre isso. Pega a sua Bíblia deixa eu ver aqui, meu Deus. Lucas 19, a partir do primeiro verso. Lucas 19. Lucas 19, primeiro verso. Vamos desmistificar um pouco essa questão que é o pregador que tem que ler. Eu acho que cada um pode ler um versículo. Nós vamos ler do 1 até o 10. Vamos lá, começando? Alguém começa do primeiro versículo. Aí... Pode. Ele também pode salvar. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: desça depressa daqui, porque hoje prefiro ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse assim: a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se roubar alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos falar onde é que nós vamos identificar fé nesse encontro de Zaqueu com Jesus. E aí nós vamos entender, o contexto de fé na dimensão humana
do contexto de fé na caminhada de um cristão. A igreja nos ensina que a fé, ela é primeiramente uma adesão pessoal do homem para com Deus. Então, é uma adesão pessoal, né? É sua diante de algo que você deseja almejar, vivenciar para a sua vida. Então, fé, essa adesão, não é outro que vai responder por ti. É uma adesão pessoal. É você que diz, né, perante, por exemplo, uma situação que é conturbada, difícil, complicada. Naquele contexto, né, de dificuldade, consequentemente nós adicionamos ali um indício de fé, né? Que vai melhorar, vai ficar bom, eu vou vencer, eu vou superar. Consequentemente são indícios, né? São situações de fé. Então é uma coisa, é uma adesão pessoal, não outro que vai falar de fé para você. Não é outro que vai decidir a fé que você acredita. Então, primeira coisa é entendermos, é uma adesão pessoal. E onde é que nós identificamos Zaqueu? Zaqueu viu Jesus. Mas para ver Jesus, inicialmente teve uma disposição. E essa disposição de querer encontrar Jesus foi determinado por algo que motivou Zaqueu de encontro com Jesus. E aí nós devemos entender que o fato de Zaqueu ir ao encontro de Jesus é uma experiência de fé. Porque ele foi em busca do Jesus que poderia de fato fazer algo melhor para a sua vida. Então aí nós temos uma fé relacional, uma fé que vai de encontro, é uma fé que me leva a fazer uma experiência que ultrapassa as minhas fragilidades. Então, se é a adesão de Zaqueu para com Jesus, foi algo impulsionado por si mesmo. E aí nós devemos, quando fala adesão pessoal, vamos julgar do seguinte modo: é você apresentar inteiramente aquilo que você é. Qual foi a consequência do encontro de Zaqueu com Jesus? Ele expôs o que de fato ele fazia. Então, quando a gente tem uma convicção, né, um sentimento de fé, a primeira coisa é nos expor. Né? Nós temos os nossos pecados. Qual foi o pecado de Zaqueu? Né? Um cobrador de imposto que tirava dos outros algo a mais. Então, às vezes, nós queremos esconder aquilo que nós somos diante dessa adesão que eu assumo no caminho da fé. Então, Zaqueu já nos mostra um indício de fé. Né? Não é que o outro tem mais fé do que eu, porque ele está mais puro, está mais santinho, está mais reto, e eu tenho as minhas quedas, tenho as minhas vaciladas. Não é isso. A fé não está nesse termômetro de que alguém que está mais próximo ou alguém que está mais íntimo, que a fé dele é mais forte do que a outra. Zaqueu nos expõe isso. Primeira coisa que nós precisamos, para exercer a fé, é necessário nós, de fato, expormos, não assim, publicamente, mas o ser que nós somos, para que assim nós possamos fazer um cultivo de fé maduro e verdadeiro, para depois nós não somente dizer que tenho fé quando eu estou numa situação de conflito, ou de uma fé circunstancial, que obriga eu a dizer que tenho fé porque eu passo por um problema. Por isso que eu falo, é uma adesão pessoal, é também de expor que nós somos. Zaqueu nos apresenta uma dimensão da fé. E não teve medo de se apresentar. Ele teve fé, acreditou que Jesus sim, era uma condição de sua mudança. Mas primeiramente ele reconheceu que era necessário eu expor aquilo que anteriormente prejudicava a minha caminhada. Então, quando nós queremos se esconder da fé que eu professo, da fé que eu sigo, consequentemente nós não vamos viver um processo de maturidade da fé. Quantos de nós, eu sempre, no meu início de caminhada, eu tinha uma coisa que era vacilante. Eu tinha medo de confessar que era um cristão. O que os outros iam achar?
O que os outros iam visualizar? Porque eu sou um cristão católico, faço parte da renovação carismática, eu professo uma fé que não é bem receptivo nos ambientes que eu frequento. Mas depois fui entender, não, eu não posso esconder, porque isso é uma adesão minha. Se é uma adesão sua, eu não posso deixar de ser aquilo que eu tenho como pessoa. Então, nós temos uma primeira dimensão da fé, entender isso. É uma adesão pessoal, mas é um assentimento livre diante de uma verdade revelada por Deus. Quais são as verdades que Deus nos revela? Que Deus é amor, que Deus nos criou, mas de uma forma, nós damos assentimento dessa fé que nós recebemos da igreja, somos livres. Nós somos livres, não é uma fé escravizada. Muitos de vocês aqui são herdeiros de uma fé que foi transmitida. Quem foi a primeira pessoa que começou a falar da fé cristã para você? Foi sua avó? Seus pais? Um tio? Você herdou uma fé. Mas nós recebemos a fé da igreja no dia do nosso batismo. E aí, quando nós não temos a idade da razão, alguém professa por mim, que nós chamamos de padrinho, a fé que eu recebo da igreja. E aí, gente, não estou falando de uma fé individualizada, numa fé que não está vinculada a uma instituição ou um depósito de fé que nós temos como a Igreja Católica. Então, nós professamos a fé cristã. E qual é essa fé cristã que me faz uma pessoa livre, uma pessoa amada por Deus, uma pessoa que segue a doutrina da igreja, não uma fé qualquer. Então nós precisamos entender isso, esse assentimento livre das verdades que Deus nos revelou. E quem hoje nos revela as verdades de Deus? A igreja. A igreja nos dá as suas verdades. E as verdades que a igreja hoje nos apresenta são verdades conduzidas e inspiradas pelo Espírito Santo. E aí nós professamos essa fé, uma fé que crê que nós temos um Pai, que nós temos um Filho, a pessoa de Jesus Cristo que nos salva, a pessoa do Espírito Santo que nos santifica e recorda no nosso coração a missão de Jesus. Nós temos uma igreja que tem uma devoção mariana, nós temos uma igreja que professa que Jesus se faz presente na Eucaristia. Nós temos uma profissão de fé ensinada e testemunhada para a igreja. Essa é a fé que nós professamos. E aí, diante disso, eu assumo. E quando eu assumo, eu trago como uma adesão pessoal. E aí, nós vamos pegar, para melhorar um pouco essa ideia de fé, vamos pegar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11. Alguém já achou? Vocês anotam e aí depois vocês possam ler em casa. Lê bem, MF Daiane. 11, versículo 1. Pode ler. Só o primeiro versículo, viu? A fé é um modo que já possui aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Então, vê, A fé é esse modo de a gente já possuímos sem saber ainda aquilo que nós vamos alcançar. Aí que está a beleza da fé. Nós temos fé não em vista simplesmente de determinada coisa. Nós temos fé porque isso está inerente a nós. E na leitura vai dizer isso, que a fé é essa graça que confiamos não em vista de nós mesmos, mas em vista daquilo que a fé nos apresenta. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem fé. Imaginemos isso, uma pessoa que não porta uma fé. É complicado, acho que nem existe. Por isso,
é necessário que nós vivenciamos na nossa vida a fé. A fé que nós recebemos da igreja e a fé quando nós enfrentamos algumas situações dolorosas na nossa vida, que é necessário, que é importante para a nossa caminhada. Se nós estamos nesse caminho, vivenciando essa experiência com Deus, o que nos motiva a estar aqui tem que ser a fé, de acreditar na palavra, de acreditar numa experiência de oração, de acreditar que aquilo que eu busco na palavra e aquilo que eu experimento na oração é um motivo de transformação para a minha vida. Então, imaginemos essas pessoas que não acreditam em algo que é capaz de transformar suas vidas. Como é que elas seriam? Vivenciariam um tipo de mudança? Ou permaneceriam do jeito que são? Então, a fé, ela tem essa proposta de nos fazer também pessoas que visam algo de bom para a sua vida. Por exemplo, vamos fazer o vestibular, né? É necessário que a gente possa estudar. Mas a gente começa a criar, eita, tem que ser positivo, você vai passar. Então, é impossível a gente reduzir a dimensão da fé, não somente numa dimensão de que é algo que vai somente me fazer com que eu possa possuir aquilo, mas é você ter a motivação para buscar isso. E às vezes nós estamos nessa situação, não, eu tenho que passar no vestibular, né? Mas existe uma disposição para você estudar, mas no dia da prova você faz toda uma ladainha, né? Espírito Santo, vai dar certo, vou passar tudo, vou para a missa antes do dia, vou pedir que abençoe a caneta, a água tem que ter a bênção do padre, né? O biscoito tem que ficar dentro do sacrário para comer e na hora de degustar, sai o gabarito, pronto. Mas na verdade, gente, não é deslocar a nossa fé para isso. É necessário que nós possamos cultivar algo que nos motiva. É para nos dar uma disposição, assim como fez com Zaqueu. O que leva aquele homem a encontrar Jesus? Ah, não, Jesus curou. Nossa, então, se eu procuro é porque eu tenho que acreditar que aquele Jesus que curou pode fazer algo de bom na minha vida. E por que nós caminhamos no Seminário de Vida do Espírito Santo? Porque nós somos movidos por uma fé que primariamente me coloque diante do Senhor. E segundo, e na experiência que eu me coloco diante do Senhor, eu tenho uma vida diferente. E hoje as pessoas estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé institucional. A fé que nós seguimos na Igreja Católica, né? Vamos lá. Ah, tem tantos escândalos na igreja. Ah, não, eu não vou querer uma fé dessa que vai prejudicar minha caminhada com Deus. E quantas pessoas perdem a sua fé em razão de uma situação limitante? E sabemos que a fé é muito mais do que um limite. Porque a gente, como diz o conceito aí da carta, é uma fé em vista de algo que a gente nem ainda viu. Então, só porque eu vi uma situação que criou em mim um desconforto, eu sou necessário abandonar isso, sabendo que eu busco algo que está além disso. Então, meus irmãos, é necessário, é importante, quando a gente está numa situação tão minúscula do cotidiano, a gente está ali, né? Ô Senhor, dai-me a graça de superar isso. Você vai dando ali um pedaço da sua fé. Esses dias, eu estou passando por uma situação meio conturbada. Não humanamente, pessoal, espiritualmente, isso não, né? Graças a Deus. Mas eu estou acompanhando uma pessoa que é nem aqui de Teresina, lá de São Luís. Nossa, é uma situação conturbada no matrimônio. E aí é o seguinte, né? É 5 horas da manhã até as 23 horas. Né? A gente, durante o intervalo de alguns momentos do dia, a gente vai conversando e partilhando. Antes de vir para cá, eu falei para ela que ia pregar o tema e tal. E ela falava, olha, eu já não suporto mais a situação que eu estou vivendo. E eu dizia o seguinte, não deixe com que a situação venha fragilizar a sua fé. Vamos continuar. O que a gente, no diálogo ali, apresentando, né? Aumentando a fé naquela pessoa que vive uma vida matrimonial muito complicada,
a ponto de ela dizer assim, vou continuar. Para dizer que, numa situação dessa, que aquela mulher está enfrentando a sua vida matrimonial, de uma fé que já está fragilizada, é uma fé que ainda sobrevive nela um propósito. E aí entra outra dimensão. Gente, quando nós enfrentamos ou passamos por uma fragilidade a ponto de colocar em nós, olha, hoje não quero mais isso, a gente pode encontrar um sinal de sobrevivência para a situação que nós estamos. E isso eu dizia para ela. Há uma sobrevivência nessa tua fé. Qual é a sobrevivência que a fé impõe? É de a gente dar continuidade, de não desistir, de resistir e de continuar. E aí nós vamos entender a dimensão da conversão, da mudança de vida. Gente, Zaqueu mudou de vida porque acreditou em Jesus. Nós, quando fazemos a experiência da mudança de vida, é necessário também que eu acredite naquilo que eu estou buscando de novo para a minha vida. Vamos lá. Eu não posso querer mudar de vida sem acreditar. Porque vai ser apenas uma motivação superficial. Ah, não, eu vou lá para o seminário de vida do Espírito Santo. Eu vou. Então, você vive mais o convite de participar de um seminário. Mas o importante, o essencial, que é a mudança de vida, não vai ser a motivação. Vai ser o sábado. Vai ser as pessoas. Pode ser até relevante as pessoas te motivarem a mudar de vida. Mas se você não acredita na mudança que você está buscando, você não vai fazer essa experiência que Zaqueu vivenciou. De ir ao encontro de Jesus. E não nos encontros secundários. Não nas nossas motivações reduzidas. Nós vamos ao encontro daquele que de fato muda a nossa vida, que é Jesus. Então, o que é conversão, gente? É sair hoje do seminário e pronto. Já está no ponto de ir para o céu? Não. É frequente, é diário. A nossa mudança é diária. Você tem aquele dia que foi o divisor da sua vida, como eu me lembro. Né? Você teve aquele dia que foi importante. Não, a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Tem aquela situação mais forte. Mas aquela situação que foi o divisor de água, ela não para ali. Porque todos os dias deve ter em nós uma disposição de recomeçar. E mudar de vida não é simplesmente uma coisa limitada à data. Vejamos. Tem que chegar o fim do ano para mudar de vida. Né? Vamos lá, eu tenho que botar uma roupa azul, amarela, preta, vai começar um ano novo, então vou começar uma vida nova. Então as pessoas esperam o 31 de dezembro para começar uma vida diferente. Isso para entendermos, para nós que estamos numa caminhada cristã, a nossa mudança ela é diária. Não é que você vai sair daqui já lapidado, pronto, você já vai entrar no altar da igreja e já está lá, Santo Adriano. Nós fazemos a experiência de mudança de vida diária. Por que nós dizemos que precisamos mudar diariamente? Porque nós cometemos pecados. E aí entra uma coisa, o pecado não pode nos limitar de buscar por uma vida nova. Porque tem gente que fala assim, não, sempre eu cometo a mesma coisa. Para que então querer mudar? Cuidado. Zaqueu era visto como? O que a palavra diz? Nossa, foi hospedar na casa de um pecador. O nosso pecado, às vezes, as nossas fragilidades, não pode limitar aquilo que eu acredito que pode ser uma vida diferente para mim. E aí entra outro detalhe. Olha como é muito rico essa passagem, né? Os outros... Nossa, agora a Daiane está participando da renovação carismática. Aquela que se dizia, né? A quebradeira de tudo, agora está lá na igreja. Eu não acredito nessa mudança dela. Isso aí é só fachada. Então,
Às vezes nós ficamos com receio de vivenciar diariamente a mudança que Deus colocou no nosso coração por medo de alguém nos julgar pela mudança que nós optamos na nossa vida. E aí entra o processo da nossa conversão. Não se preocupar que o outro está dizendo, agora aquele dali só quer viver dentro da igreja, agora aquele dali não quer mais andar com os amigos. A nossa conversão, gente, ela não nos impede de também vivenciar o nosso cotidiano de uma maneira responsável e correta. Porque, enquanto muitos dizem, né? Daiane, agora que você está nessa vida nova, muitos vão dizer, mas ela não era pecadora? O pecado jamais vai ser destituído de nós porque eu comecei uma vida diferente. E nós somos o quê? Perseguidos por isso. Então a conversão ela é diária. E outra coisa, não tem data. Não tem data a conversão, minha gente. É igual o que Paulo nos disse. Orai sem cessar. E aí vamos até trazer numa situação para nós, né? É converter sem cessar. É difícil? Mas é uma exigência da nossa fé que vai nos abrindo para vivenciar essa experiência. Então, não vamos esquecer disso. Zaqueu nos mostra a convicção de buscar por mudança, mas transformar a sua mudança em uma verdade que ele acreditou. Você acredita na mudança que Deus já fez na sua vida? Se você não acredita como uma verdade para a sua vida, consequentemente você não vai ter os frutos que você vai colher nessa caminhada. Tem que ser uma verdade para mim. Graças a Deus. Sempre eu gosto de brincar lá na escola, né? Eu falo com meus alunos, eu falo assim, graças a Deus que o Senhor me tirou da vida ruim. Né? Graças a Deus. Mas essa vida ruim não está envelhecida. Diariamente eu tenho que buscar uma cartilha de renovação. Porque eu preciso mudar diariamente. Mudar com os meus pecados, mudar com aquilo que ainda é fraco dentro de mim, mas uma coisa, jamais desistir dentro de mim essa possibilidade de uma fé que me leva a mudar. Agora, se você tem fé que é somente para buscar as coisas materiais e que não busca o que é essencial, cuidado, você vai transformar tudo que é ao seu redor, mas esquece de transformar aquilo que é mais relevante na sua caminhada, que é a mudança do coração, a mudança da mentalidade, a mudança da conduta, a mudança, né? Eu gosto também de falar o seguinte, né? Quando a gente começa a nossa caminhada, né? Muitas pessoas começam a colocar algumas implicações, né? Algumas exigências, você não pode mais fazer isso porque você mudou de vida. Nossa, é tão pequeno para a mudança de vida que eu assumo para a minha vida a ponto de deixar de fazer uma coisa que é bom para mim. Por exemplo, eu torço para o Corinthians. Nunca, desde que eu mudei de vida, vou deixar de torcer para o Corinthians? É uma coisa boa, mas não implica na minha mudança. Implica na minha mudança? Jamais vai implicar. Agora nós ficamos que o que o outro nos afirma, o que o outro nos diz, né? Parece que aquilo que eu busco de mudança é uma coisa que vai implicar. Qual foi o implicante de Zaqueu, minha gente? Aquele homem baixinho desceu da árvore, agora quer ser o tal porque encontrou Jesus? É uma fala que não vai implicar. Pode ser uma fala que resista diante daquilo que eu estou buscando de novo. Mas não pode ser um implicante para acreditar naquilo que eu busco. Então, seminário de vida no Espírito Santo. Se você já caiu, se você está fraco na fé, resistam. Agora é o seguinte, a nossa mudança plena, eu fico até imaginando, meu Deus, no dia que eu entrar no céu, qual o estágio assim, físico, assim, né, esteticamente, né? Será qual é a mudança plena? Quando eu olhar assim para a glória de Deus, eu falo assim, agora eu estou convertido completamente. As piadinhas até aqui, né? Para a gente entender que diariamente, aí tem uma coisa que nós somos o quê? Seres inacabados, né? Estamos diariamente nos construindo. Né? Você não já está pronto. Você sempre tem uma coisinha de ruim que você faz. Mas uma coisa, primeiro, é não anular em nós possibilidades.
Se nós temos uma fé que está fraca hoje, peça a Deus a graça de restituir uma fé impactante. Né? Esses dias eu estava escrevendo um artigo e falava o seguinte, né? A nossa fé não é um sepulcro. A fé do cristão não é um sepulcro. Ela faz a experiência do sepulcro, mas a dimensão da nossa fé, ela não fica numa redoma dos nossos pecados. Porque se nós colocamos a fé na redoma do nosso pecado, nós não vamos enxergar algo que vai muito além daquilo que o pecado às vezes fecha. E eu dizia, a nossa fé cristã não é sepulcro. Perpassa-se o sepulcro, mas ali ela continua, ela resiste o sepulcro. E eu pergunto, qual é a situação da sua vida que está como que esse sepulcro, que está como que tirando todo o ar da tua fé? E esse ar que você está perdendo da sua fé, você está o quê? Diminuindo a chance de começar diferente. Porque quando você não está com a fé muito fraca, você não tem nem disposição, nem de se levantar, de tanta preguiça. Brincando, né? Mas a fé é para que a gente possa ter essa disposição de ir ao encontro de Jesus. E para encerrar, gente, mudança de vida não é estabelecida por um tempo. Precisamos frequentemente decidir por mudança. Se decidir por mudança. Não se limitamos ao tempo. Não vamos deixar a nossa mudança no critério de um tempo. Não aguarde chegar a 31 de dezembro. Ah, não, na Semana Santa. Nossa, não, é Pentecostes. Não, na festa de São João, foi ontem. Não vamos limitar isso. Porque nós precisamos frequentemente decidir por mudança. Agora, se não houver decisão e não houver um convencimento daquilo que eu decido, e já dizia Santa Teresa d'Ávila, ou é Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia o seguinte, determinada decisão. Uma determinada decisão por algo que possa ser novo na minha vida. Amém? Amém. Quem quer uma vida nova aí? Eu. Quem está com a fé boa aí? Eu. Então vamos ficar de pé? Vamos do Espírito Santo, viu? Vem Espírito Santo. Apagar a luz. Eu convido nesse momento de oração, isso. Não há escuridão que seja capaz de apagar a nossa fé. Não há escuridão que hoje possa apagar em você o desejo de mudar. Você pode ter chegado aqui triste, desanimado, sufocado pela situação do cotidiano. Mas Deus hoje quer restabelecer em você uma mudança.